um Pai inigualável. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículos de 20 a 24. Mas para que a gente possa ler esses versículos, eu preciso dizer para você que a história de hoje é a história de um Pai sensacional, de um Pai inigualável, de um Pai que nos constrange com o seu imenso amor, com a sua imensa misericórdia. Aqui nós temos a situação de uma parábola que Jesus contou para falar sobre o comportamento dos filhos, mais especialmente na atitude de um pai. Aqui ele conta a parábola de um pai que tinha 2 filhos e o mais moço deles pediu parte da sua herança para poder tocar a sua vida do jeito que ele quisesse. E então, ao pegar essa parte da herança, ele vai embora para uma terra distante e ele gasta todo o seu dinheiro fazendo bagunça, fazendo festas. E aí ele fica sem nenhum dinheiro no bolso. E, coincidentemente, vem uma grande crise naquela região. E aí ele não tem nem condições de encontrar um emprego decente. Ele se submete a ir cuidar de porcos, que especialmente para o judeu era a pior humilhação, porque para o judeu os porcos eram animais imundos, impuros, os quais eles abominavam. Então, esse tipo de trabalho era para mostrar que aquele jovem chegou ao fundo do poço. Como Jesus estava discursando para os judeus, eles compreenderam bem a profundidade dessa situação. Mas aquele jovem, estando no fundo do poço, cuidando dos porcos, sendo humilhado e passando fome, porque ali diz que nem a comida dos porcos ele podia comer. Então ele se lembra que ele tem uma casa, que ele tem um pai. Ele se lembra desse pai e lembra-se que lá na casa desse pai, até os empregados passam muito bem, tem pão com fartura. E ele resolve levantar-se e ir pedir perdão para o seu pai e pedir para que o seu pai, nem que seja como o empregado, que ele o aceite de volta. E eu imagino que na volta para casa, esse filho deve ter pensado muitas coisas, porque ele, conhecendo a bondade do pai, sabia também que o pai era um homem justo e sabia também o tamanho da bobagem que ele havia feito. Eu fico imaginando esse filho voltando para casa, ao mesmo tempo que ele se animava com a esperança de que pudesse ser bem recebido pelo pai, ele também se entristecia imaginando, poxa, mas aquilo que eu fiz para o meu pai foi uma afronta muito grande, foi uma ofensa enorme, porque um filho pedir a herança para um pai que ainda estava vivo era como se ele estivesse dizendo: olha, o que eu queria mesmo é que o Senhor morresse para eu poder tomar conta desse dinheiro, mas já que o Senhor não me faz o favor de morrer, então pelo menos me faça o favor de me dar parte do dinheiro que é meu. Então, assim, é uma ofensa tremenda aquilo que ele havia feito, uma ingratidão tremenda. Então eu penso que ele voltava também um pouco ressabiado, um pouco temeroso. E aí a surpresa vem quando ele se aproxima da casa. E é isso que nós vamos ler aqui a partir do versículo 20 desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse é o retrato do Pai Celestial. Deixei o meu lar e meu pai. A parábola que Jesus contou nos mostra o comportamento de cada um de nós.
que às vezes nos rebelamos contra o Pai e decidimos conduzir a nossa vida do nosso jeito, buscar a nossa independência, a nossa autossuficiência. E aí nós fazemos coisas erradas, nós caímos em pecado, nós cometemos coisas horríveis às vezes, tentando andar com as próprias pernas, fazendo aquilo que a nossa emoção ordena, fazendo aquilo que o nosso coração quer. Muitas vezes nós nos metemos em situações de pecado, de coisas horríveis, atendendo aos apelos da nossa carne, da nossa emoção, do nosso coração. E aí, quando a gente se encontra no fundo do poço, sentindo-se completamente imundo como aquele jovem, dentro de um chiqueiro de porcos, quando a gente pensa em voltar, muitas coisas passam pela nossa cabeça. Mas, quando nós olhamos para essa história, nós nos animamos a voltar, porque nessa história Jesus estampou o amor desse pai, o amor que não esperou nem o filho chegar próximo à casa. De longe aquele homem já se levanta e sai correndo para o encontro do filho. De longe ele o avistou e já saiu ao encontro do filho, correndo com os braços abertos. E nós observamos a compaixão desse pai. Quando o filho tenta se explicar, quando o filho vai fazer o seu discurso de arrependimento, ele nem deixa o filho falar. Ele diz: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Quando o pai diz: tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no dedo, o pai está dizendo: meu filho, eu não vou te receber como um serviçal, como um empregado. Não, eu estou te devolvendo o teu lugar de filho. Tome aqui o meu anel. Tome aqui calçados para pôr nos seus pés, porque você aqui nessa casa é patrão. Aqui nessa casa você também é aquele que desfruta do amor do Pai. Você não é um empregado nessa casa. Aqui você é meu filho. E eu vejo a alegria desse pai em receber esse filho, quando ele diz: traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer festa e comemorar. Esse pai se alegra com a volta desse seu filho. Assim é o comportamento de Deus para comigo, para com você. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu, não importa o quanto você esteve distante de Deus, não importa os caminhos pelos quais você passou. Se hoje você ouvir a voz de Deus e se arrepender, esse Deus estará de braços abertos, como um pai amoroso, cheio de compaixão e também alegria pela sua decisão. Ele vai te abraçar e te receber de volta. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nesse dia possa nos fazer pais melhores, filhos melhores, que nós possamos ter coragem de assumir os nossos erros, pedir perdão e voltar para a tua casa, que nós possamos restabelecer as nossas relações de amor, as nossas relações familiares, as nossas relações que foram rompidas por algum tipo de pecado ou por algum tipo de erro que cometemos. Ó Deus, que o Senhor nos dê força para retornar à casa do Pai, para restabelecer as nossas relações, que haja renovo, que haja reconciliação, que haja restauração e que o Senhor possa nos abençoar. Meu Deus, eu peço que a tua bênção recaia sobre todos os pais ou aqueles que ocupam a posição de pai. Quem sabe, ó Deus, há muitas pessoas me ouvindo que ao longo da sua vida criaram seus filhos desempenhando um papel de pai e hoje também são homenageados, ó Pai. Por isso eu te peço, abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.